Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de Blumenau, quarta temporada, ano de 2024. Eu sou André Cantoni e hoje a gente vai dar sequência aí a essa série muito importante aqui, não só para a história de Blumenau, mas para o momento político, né? Onde a gente está aí na reta final de entrevistas, né, de conversa aí com os parlamentares da Câmara Municipal de Blumenau dessa legislatura. Então, há tempo ainda, né, antes da período eleitoral, das novas eleições, muitos devem permanecer na Câmara, alguns devem sair, né? Isso quem decide é o povo. E a gente já começou lá no início do Blumencast em 2020, né? Trazendo alguns vereadores no meio da dessa nossa jornada aqui, né? Também de quase 4 anos de podcast, a gente trouxe outros vereadores e agora a gente está dando esse gásinho final aí para trazer, né, os demais vereadores, que é muito importante você conhecer a história deles, né? O que eu gosto mais de citar, de frisar aqui, é que você pode ter a oportunidade de conhecer, além daquela entrevista que ele dá, às vezes lá na TV Legislativa, ou num canal aberto, porque geralmente são perguntas muito específicas, muito curtas, e as respostas precisam ser muito curtas, porque o tempo dessas mídias tradicionais realmente é muito pequeno, né? E aqui ele tem a oportunidade de 1 hora de falar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus principais projetos, como é que ele chegou, né, no meio público e tudo mais. Então realmente é uma grande oportunidade de você conhecer os nossos parlamentares aqui, que geralmente são as pessoas, né, os políticos que a gente tem aquele contato mais direto, né, são os vereadores, né, os vereadores principalmente dos bairros. E a gente está aqui então hoje, né, com o vereador Adriano Pereira, do Partido dos Trabalhadores. Seja muito bem-vindo ao Blumencast, vereador. Obrigado, né? Obrigado pelo convite e por essa oportunidade, como você falou, de poder estar falando um pouco sobre a nossa história, sobre a gente aqui, de uma forma um pouco mais, com a maior possibilidade de a gente poder falar, né? Com certeza. Para quem vai poder acompanhar. Deu certo as nossas agendas, né? Deu uma trabalheirinha ali na organização, mas no final dá tudo certo, né? Deu tudo certo. É isso, gente. Então, antes da gente começar o nosso papo aqui com o vereador Adriano, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, tá? Episódios aí inéditos toda semana aqui do Blumencast para você. Temos aí mais de 200 e poucos episódios para trás que você pode também conhecer a história dos outros vereadores, de empresários, atletas, enfim, inclusive ex-prefeitos da cidade aqui a gente já conversou também. É muito bacana você conhecer um pouco mais da história de Blumenau através da história, dos olhos deles, né, também. E siga o @Blumencast, né, que é a nossa rede social no Instagram. Lá a gente coloca, além dos principais momentos aqui do podcast, a gente dá dicas de lugares para você conhecer na cidade e também muitos conteúdos históricos e curiosos sobre Blumenau, tá? Temos o nosso canal de cortes, tá? Então você pode digitar no YouTube Cortes do Blumencast. Lá a gente fatia os melhores momentos das nossas conversas aqui para você que eventualmente não tem tempo, né, de assistir o episódio na íntegra. E também agradecer você que nos acompanha pelas plataformas de áudio como Deezer, Apple Podcast, Spotify, né? Sempre é uma grande honra poder fazer companhia para você no carro, indo para o trabalho, viajando, na atividade doméstica, atividade física e por aí vai, certo? E também muito obrigado aí para a Rádio Mix Blumenau, uma grande parceira do Blumencast já de bastante tempo. Estamos gravando aqui nos estúdios da Rádio Mix com a operação aí do Heinz, né? Fazendo aí o negócio acontecer. E se você também tem um podcast ou está pensando em começar um podcast e não tem um lugar ou equipamentos, né, para poder fazer um podcast de qualidade, entre em contato aqui com a Rádio Mix, tá? Peça um orçamento aí para você poder gravar aqui nos estúdios como a gente está fazendo também. Muito obrigado aí para a Lavô Blumenau, que é a primeira lavanderia de autoatendimento da nossa cidade, com unidades no bairro Ponta Aguda e unidade também no Vitor Conder, tá? E também Plano Boa Vida, para as coisas boas da vida, boa vida. Vamos lá, vereador Adriano, queremos lhe conhecer. E a nossa sempre, né, fatídica pergunta é: onde que o vereador nasceu? O senhor nasceu em Blumenau? Nasci em Blumenau, né? No bairro Velha Grande, foi o bairro onde, né, minha família veio, né, quando veio para Blumenau, né? Minha mãe veio de Taió, meu pai veio de Nova Trento, se estabeleceram aqui na cidade, casaram, enfim, formaram família, e ali no bairro Velha Grande, onde a gente
começou, né, a nossa família. Mas não tem parentesco com o prefeito de Blumenau, por ser de Itaió, tua mãe? Não tem. Bastante gente veio de Itaió que já conversou aqui com a gente. Sempre comenta, né, ele nas entrevistas dele, tem muitos itaioenses aqui, de fato tem bastante. E aí de você, então, é de origem italiana, por ser de Nova Trento, teu pai? É um pouco sim, né, por parte da... Né, tem descendência italiana, inclusive mais por parte da minha mãe, inclusive ainda, né? Porque, né, a minha bisavó, né, inclusive só falava italiano, a minha avó também falava italiano. Então, né, tem essa descendência também. Sim. E teus pais faziam o quê? Eram da roça? Isso, trabalhavam na roça, né, e vieram, né, em busca de oportunidade, vieram aqui para Blumenau, né, e aqui começaram a trabalhar. Trabalharam onde? Meu pai iniciou na Souza Cruz, depois ele foi trabalhar, depois durante toda a vida trabalhou na Hering, que se aposentou inclusive, né, na fiação e tecelagem na Hering. A minha mãe também veio, e aqui também veio trabalhar como costureira na Hering, enfim, se estabeleceram aqui. E trabalharam por muitos anos, até se aposentar na Hering. Trabalharam por muitos anos. Engraçado que, como eu já conversei com muitas pessoas, assim, é bem clássico isso, né? Sair de alguma cidade mais do interior, aqui do Alto Vale, vir para Blumenau, começar em empresas grandes, né? Você falou aí da Souza Cruz, né? Mas teve outras que trabalharam na Artex, na empresa industrial Garcia e por aí vai, né? E, né, no caso ali, você falou da Hering, né? Com certeza. Então, eles devem ter atravessado muito aquele Morro da Companhia, né? Já que eles moravam na Velha. Inclusive, o pai trabalhou justamente na filial ali do Bom Retiro, à noite, no terceiro turno. A mãe já trabalhava lá na Almino, isso. Certo. Caramba. E aí, cara, quantos irmãos, quantos filhos eles tiveram? Eu tenho mais 2 irmãos, né? Minha irmã Fabiana, que é a segunda, e o meu irmão mais novo, Luiz Carlos. Nós somos em 3, eu sou mais velho. Tu é o mais velho, tu é o mais responsável aí. Tu tinha essa responsabilidade, né? Porque quando os pais não estão em casa... Ajudava a cuidar da minha irmã, né? Exatamente isso, aquela coisa. Entendi. E aí, cara, como é que foi a tua infância? Tu estudou aonde? Eu estudei na Escola Conselheiro Mafra, que era, né, a escolinha lá da comunidade. Né? Hoje ela já passou por várias alterações, né? Porque na época a escolinha... Hoje, onde era a escolinha, funciona o atual posto de saúde, o SF Herão Rebelo, por sinal está em reforma agora. Então foi lá que eu comecei a estudar, e depois eu estudei também no Colégio Ercílio Deik e no Colégio Adolfo Konder, todos os colégios aqui do bairro da região ali, né? Isso. Aí, para citar todos ali, ainda tinha a Zuma, né? Tem outros colégios, tem a Durval, tem vários colégios naquela região. O Velho é um bairro grande, né? Os Carumbe House, tem vários colégios importantes naquela região ali. É verdade. Eu morei na Velha, numa transversal da Jorge Lacerda, na Henrique Erkenhoff. Um morrão, que Deus o livre, cara. Fiz bastante traquinagem naquela rua. Inclusive, recentemente não, faz uns 3, 4 anos que teve uma notícia de um caminhão que perdeu o freio. E acho que era um caminhão de lixo que perdeu o freio e atravessou a rua. Graças a Deus não tinha carro vindo nem pedestre ali naquela calçada, né? Mas ali é uma região grande, né? Então a minha irmã estudou no Ercílio Deik, estudou na Zuma. Eu estudei no Colégio Castelo, que na época era o Castelinho, né? Só tinha o jardim ali e tal. Então, é uma região muito, muito boa, muito legal ali. Mas a tua região é a Velha Grande, que já é ali nas proximidades do terminal da Velha ali. Isso, dá uns, né, dali até a região, a área central do bairro Velha Grande, dá mais ou menos uns 2 quilômetros. E aí tu, estudando lá, como é que foi o teu início de juventude para trabalhar? Então assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos eu já comecei a trabalhar, enfim, né, fazer alguns cursos, enfim, meus pais sempre... Né, me incentivaram muito a estudar, a trabalhar desde cedo né, aliás, continua essa tradição, vamos dizer, não é tradição, mas continua essa, né, o meu filho, por exemplo, tem 16 anos, já está trabalhando, né, né, graças a Deus também já consegui, né, uma vaga de menor aprendiz para ele, porque é aquilo que eu aprendi, como foi a minha vida, eu tenho buscado também passar para ele, filho, começar a trabalhar cedo, né, dar valor para o trabalho, saber como é conquistar as coisas, como é ter o seu dinheirinho para comprar aquilo que tu precisa. Então, desde cedo já poder também ter esse... Né, porque a gente sempre teve aquela criação de que o trabalho, né, não mata ninguém. Né? Pelo contrário, enobrece o homem. Pelo contrário, exatamente. Então, assim, trabalhar, estudar, é isso.
E aí tu começou aonde? Trabalhando, fazendo o quê? Eu trabalhei de office boy, trabalhei em várias, né, trabalhei como vendedor. Vendedor de quê? Trabalhei, inclusive, um período, trabalhei como vendedor de picolé. Vendedor de picolé? O pessoal me conhecia na rua porque eu passava com o carro vendendo picolé. Como é que tu fazia o chamamento? Como é que tu fazia? Olha o carro do picolé passando na sua rua, 7 picolés, portanto. Tem 3 picolés por é isso aí. 25 picolés. Passava na tu rua. Falava também alô, Dona Maria, traga a sacola e suas bacias. Passava, o pessoal da região, principalmente da Grande Velha, tem essa lembrança, né? De, Adriano vendia picolé, Adriano, né, enfim. Que legal, tu era o Mirelo da Velha. Mas trabalhei em vários trabalhos, porque, né, em alguns períodos como autônomo, servente pedreiro, não tinha moleza. O que tivesse que encarar, em alguns momentos, períodos da vida, a gente encarava e vestia camisa e tal. E era isso, trabalhando, né, sempre trabalhando honestamente para poder né, ganhar o pão de cada dia, é isso aí. Sim. E então tu trabalhou assim em vários segmentos, às vezes autônomo, às vezes fichado, né, como se fala, né? Exatamente. E aí como é que tu hoje, né, tu falou que tens filho, como é que foi o teu casamento aí, a formação da família? Foi logo no início ou é mais recente? Lógico que a gente tive alguns relacionamentos, né? Agora eu tenho a minha esposa, né? Tá até acompanhando aqui a gente aqui, a Lucilene, né? Sou casado com ela, então... E é isso, a gente tem família, tem filhos e... Né? Quantos filhos tem? Ela tem um filho de 16 anos, né? E tem também a minha enteada, né? Que já tem 21 anos, já é professora, já tá bem encaminhada, enfim. São esses dois? É isso aí. E como é que é a tua entrada para a política, né? Como é que isso se deu? Qual que foi o teu objetivo? Como é que foi esse encaminhamento aí? Na verdade, assim, eu desde cedo, aí tu falava como foi um pouco a minha juventude, né? Eu já meio que desde adolescente, juventude, sempre tive muito envolvido com a comunidade, porque meus pais sempre participavam da igreja, da PP da escola, eles tinham, né, um envolvimento desde sempre lá na comunidade. E aquela coisa, a gente sempre acompanhava o pai e a mãe onde eles iam, o que eles faziam, e aquilo meio que já foi naturalmente se encaminhando, né? E participando junto com eles, né? Na igreja, inclusive, né? Eu me lembro que com 9 anos eu já tocava nas celebrações da igreja, eu tinha o meu violãozinho que eu ganhei e aprendi a tocar. Que igreja que era? Na igreja católica, na Capela São Pedro, lá no bairro Velha Grande, que faz parte da paróquia Santa Cruz. Enfim, e depois eu fui participando de outras atividades na igreja, né? Fui coroinha, fui coordenador de grupo de jovens, fui catequista, fui depois, meu pai a minha mãe é ministra, né, da igreja, atualmente ainda, inclusive, meu pai foi presidente da igreja, depois eu também tive a oportunidade de ser presidente da igreja, mais tarde, enfim, só que além daquilo a gente foi participando de outras atividades na comunidade, na Associação de Moradores. Eu entrei ainda muito jovem, 14, 15 anos, eu já era vice-secretário, participava, ajudava a fazer as atas das reuniões, enfim. Depois fui eleito secretário, depois, mais tarde, vice-presidente da Associação de Moradores. Depois, por 5 vezes, eu fui eleito presidente da Associação de Moradores da minha comunidade, da Rua Franz Miller e Transversais. Então, dediquei muitos anos da minha vida ao trabalho comunitário, voluntário na Associação de Moradores, depois participei também do Conselho de Desenvolvimento de Bairro, do Orçamento Participativo, que era na época do ex-prefeito Décio. Lembra até do slogan do Orçamento Participativo? Eu era criança, mas eu lembro. Pode dizer que tu não lembra, tu é do PT, cara. Orçamento Participativo. Tu não lembra? Não lembro. O futuro é da gente. Não lembro. Eu lembro as propagandas na TV. Não lembro. Até eu lembro da logo, assim, eram 3 carinhas felizes, assim, né? Se dando as mãos, assim, Isso, né? Exatamente, E depois teve o Conselho de Desenvolvimento de Bairro. Até te fazendo esse parênteses, né? O orçamento participativo é uma coisa muito importante, né? Importante. Porque... Eu acho que assim, independente eu acho que toda administração devia adotar uma ferramenta como essa. Porque assim, você está lá na prefeitura como gestor, como prefeito, e você acha, né, por mais que você de repente conheça a realidade da cidade, que conhece todas as prioridades. E não é assim. Quem conhece as prioridades, as necessidades do seu bairro, é as associações de moradores, são as lideranças do bairro ali, que conhecem realmente, olha, aqui lá, né? Exatamente, lá, né? Aqui no nosso bairro, a nossa prioridade seria uma creche. E aí o prefeito decide lá entre 4 paredes, lá com a sua administração, com os seus, não, lá nós vamos fazer uma ponte, não sei o que, tá? Não tem a participação, o envolvimento da população. E o orçamento participativo era essa ferramenta importante de reunir a comunidade
acabava participando e tinha que participar, porque eles acabaram entendendo naquela época que ou participavam ou não iam, né, ter a condição de trazer melhorias, obras e investimentos. Sim, né? Ali era decidido. Se a comunidade ela pede um negócio, ela exige, ela cobra, o mínimo que ela tem que fazer é estar presente naquela reunião ali para fazer essa decisão. E as participações eram muito grandes. Nós chegamos a fazer assembleia na quadra de esportes do CAIC, eleger 80 delegados do orçamento participativo, ou seja, a comunidade participava, as associações de moradores elas eram mais fortalecidas, mais motivadas, mais valorizadas, e hoje toda essa questão está muito, muito difícil. Isso até para a popularidade do executivo ali, do prefeito, seria algo bom, porque ele de certa forma, ele lava as mãos no sentido de cobrança e diz, não, quem decidiu foi a própria comunidade sobre aquela obra, né? Tem isso também, e tem a questão de que oportuniza ele de ir na comunidade, nessas ocasiões, dessas decisões, das eleições, das prioridades, está lá na comunidade presente, o prefeito e a sua equipe lá na comunidade. Não só em momentos de eleição, né? Hoje o povo comenta muito sobre isso, né? A gente vê na véspera da eleição, no período eleitoral, os candidatos a prefeito passando pelos bairros e depois não vê, né? Então, a gente, né, não tem mais condições de ter esse contato com o executivo, com o prefeito, né? Então, acho que é essa ferramenta do orçamento participativo, que depois teve a outra administração, mudou o nome, era Conselho de Desenvolvimento de Bairro, mas na mesma logística, né, na gestão do ex-prefeito João Paulo. O Napoleão, no início, também teve uma estratégia no início, pelo menos no primeiro mandato, ele tem parecida, mas acabou depois deixando, mas na ocasião dele era que cada associação de moradores ou região trouxesse 3 prioridades para que no mandato dele ele pudesse desenvolver, então também teve ali no início... Era o nome? Era na época do João Paulo. Era Conselho de Desenvolvimento de Bairro, tanto é que eu também era delegado naquela época e participava das discussões das prioridades. Como orçamento participativo no governo Décio Lima, ele era um delegado de bairro. A gente também participava como delegado. Mas o João Paulo não era, na época do Décio Lima, como era delegado de bairro? Não. Você era, eu tô falando de a gente como líder comunitário, da Associação de Moradores, a gente participava para poder também colocar lá as prioridades. Entendi. E depois, como eu falei no início, do Napoleão também teve uma experiência dessa e acabou, mas eu recordo que eu ainda estava lá na Associação de Moradores e a gente colocou lá prioridades, nós queremos a reforma do CAIC, a pavimentação da Franz Miller, queremos a pavimentação de Mauá. Acabaram depois saindo essas 3 prioridades, com muita luta a gente conseguiu a mais recente, né, foi a reforma do CAIC, da creche lá, mas assim, a pavimentação da Franz Miller a gente acabou conseguindo, a nova ponte da MV a gente acabou conseguindo, algumas prioridades que a gente defendeu dentro daqueles espaços. Daquele espaço do orçamento participativo e os seus... Cada um tentou fazer de um jeito, lógico que nada comparado ao orçamento participativo, que era uma ferramenta, na minha opinião, quase que perfeita. Né? O próprio nome é muito bom, né? Ele como é que é o outro? Eu não consigo lembrar. Conselho de Desenvolvimento de Bairro. Conselho de Desenvolvimento de Bairro já é um pouquinho mais complicado, até de tu entender o que é, né? Exatamente. O orçamento participativo, tá muito... Tá na cara. Pô, eu vou participar do orçamento, eu vou decidir... Eu vou opinar sobre aquilo que é prioridade na minha região. Exatamente. E aí, cara, legal. Daí tu falou, então, né, do orçamento participativo. Nessa época tu ainda era líder de comunidade, líder comunitário, né? Fui presidente do Conselho de Segurança também, do bairro da Velha, do Conseg. Fui depois presidente do Conselho Regional de Saúde, né? Então, e do local também. Enfim, a gente assim participou de tudo ao longo da nossa vida, desde cedo, de tudo aquilo que fazia parte da comunidade, onde a gente via uma oportunidade de poder estar somando, colaborando, contribuindo, lutando, buscando, reivindicando, a gente estava lá presente. Tá, e deixa eu te perguntar... Fora manifestações, protestos, muitas vezes a gente teve que estar lá junto com a comunidade, brigando por aquilo que era mais urgente em alguns momentos, né? Ocasiões que a gente teve... que sofreu com muitas realidades difíceis, como a falta de água, por exemplo. Né? Não foram poucas as vezes que a gente teve que fazer manifestações, protestos, porque eram dias e dias seguidos sem uma gota de água na torneira, e várias situações que a gente teve que ali, né, entre outras, que a gente teve que lutar de forma mais incisiva. Isso era quando e onde que foi feita essas manifestações? A gente fazia manifestação em frente ao Terminal da Velha, na própria comunidade lá também. Teve uma ocasião que a gente se dirigiu, inclusive, à prefeitura, né, com o pessoal, inclusive, vamos lá né, o pessoal, vamos lá lavar roupa lá no chafariz da prefeitura, vamos fazer alguma coisa para ver se... Chama atenção. Chama atenção, porque não é possível, um direito básico, algo essencial, que é a água, né? A água é vida, água, né? E hoje ainda tem esse problema. Pois eu ia falar exatamente isso. Hoje é um problema. Isso foi o quê? Anos 90? Essa questão da falta d'água, ela já se arrasta... desde já se arrasta por muito tempo, mas assim, nós estávamos em 2024,
e ainda a gente está vivenciando essa falta de investimento, essa falta de soluções para essa problemática é realmente lamentável, né? A gente, na Câmara de Vereadores, aprovou empréstimos, financiamentos, vários projetos, e a gente não está vendo isso sair do papel. Eu sou um dos que mais tem cobrado essa questão, porque eu vivo essa realidade da falta de água também, convivo com a falta de água na minha casa. Enfim, a gente tem essa situação no nosso dia a dia, e são muitas as reclamações na nossa rede social, no nosso WhatsApp, lá no gabinete, nas rádios, aí a gente acompanha aí o pessoal realmente na bronca, e com razão, né? Porque os trabalhadores saem de casa, vão trabalhar após um dia exaustivo de trabalho, chegam em casa, não poder tomar um banho, a louça toda amontoada na pia, porque não tem condições, a roupa para lavar, não tem o que fazer. Exatamente. É uma situação que não tem. Não é digna, né? Não é digna. Então as pessoas têm razão, e a gente tem apontado isso como um dos principais problemas, entre outros, na nossa cidade, que eu vejo, né? Além da falta de água, a gente identifica o transporte público como um outro problema sério no nosso município, né? Faltam linhas, faltam horários. Final de semana, domingo, 7 horas já, depois não tem mais ônibus, veja só. 7 da noite. Eu até, às vezes, comento lá com o líder do governo, que faz parte de um segmento importante das igrejas evangélicas, que tem muitos cultos e celebrações nos domingos. A pessoa sai de casa para ir no culto e não tem como voltar, vai ter que vir de Uber para casa, porque não tem mais ônibus. E aqueles que trabalham no shopping, que trabalham no... Sim. Enfim, é um absurdo, né? E a gente recorda que lá atrás, na gestão do ex-prefeito Décio, muito pelo contrário, né? O transporte público era referência, recebeu premiações, inclusive, né? Tinha domingo livre. Eu lembro, né? Eu sempre cito o domingo livre então, aqui. Meu pai tinha... Tinha a linha Alpina, a linha do Madrugueira, a linha do Trabalhador, linha... Então, assim, é triste, né? O domingo popular livre. Minhocão, né? Exatamente, cara. Eu lembro, assim, eu já citei diversas vezes, quem é seguidor nosso aqui, que acompanha todos os podcasts, vai lembrar que o que eu vou falar aqui, meu pai sempre teve uma dificuldade financeira muito grande, assim, né? Era sempre baixa renda. E a forma que ele tinha, e aí meus pais eram separados, então quando ele me pegava para passear de 15 em 15 dias, ele usava o domingo livre exatamente pra gente passear. E o amor que eu adquiri pela história de Blumenau, por Blumenau, e as coisas que eu lembro, porque eu tenho 33 anos, as pessoas às vezes falam, mas como é que tu era dessa época, tu lembra de tal coisa? Cara, eu tava lá na inauguração do terminal da Fortaleza. Uhum. E era por causa que o meu pai participava desses eventos populares. Promovidos, né, pela prefeitura na época do Décio Lima, e também essa questão do domingo livre, que era muito importante para que as pessoas pudessem sair de casa, né, conhecer os bairros, né? Eu comentava, inclusive, eu estava na Feira da Amizade ali no sábado, no domingo, e as pessoas, né, falando, poxa, podia ter muito mais pessoas prestigiando a Feira da Amizade se o povo tivesse, quem sabe, o domingo livre, essa oportunidade de saírem dos bairros e virem até aqui a Vila Germânica para poder prestigiar essa Feira da Amizade. Imagina, mas é difícil, né? As famílias têm as suas dificuldades, né? Não é fácil, mas assim, o transporte público é um outro problema grave que a gente tem, né? De uma outra cortaram muitas linhas e horários. Sim. É um problema sério que a gente tem nas comunidades, as reclamações também constantes. E a gente faz os encaminhamentos, o CETERB e a AGIR acabam não tendo como dar respostas positivas, enfim, e a Blumob faz, né, deita e rola, faz o que quer, né, não respeita o povo de Blumenau, é a minha opinião, né, porque até a audiência pública a gente fez para discutir o assunto, sequer um representante mandaram na Câmara de Vereadores. Teve CPI, né? A CPI que não deu, entre aspas, em nada. Né? Enfim, é lamentável. E saindo do transporte público... Mas deixa eu te falar ainda do transporte público, eu acho que uma marca que foi da gestão do Décio Lima também, que eu lembro assim que era muito, muito forte falada, assim, a questão do asfaltamento em Blumenau naquela época, exatamente para privilegiar o ônibus, né? Então, assim, as passagens de ônibus, né? Que eu digo assim, as ruas, né? Por onde os ônibus passavam, ali teve uma força muito, muito grande, assim, para asfaltamento da cidade de Blumenau, né? Foi a gestão que mais pavimentou rua, mais de 400 quilômetros de pavimentação asfáltica, todos os principais corredores, praticamente todos os principais corredores de ônibus, na época possíveis de serem pavimentados, foram pavimentados. Se deu uma guinada na época nessa questão de infraestrutura, de pavimentação, e que até hoje a gente vê aí, né, inúmeros bairros, comunidades, a gente passa, poxa, aqui, né, foi o Décio, na época do Décio que foi feito, né, a gente sobe lá no morro, né, no morro lá na vila tal, aqui foi na época do ex-prefeito Décio, né, até estava lá na Nova Esperança, estava conversando com lideranças, meu Deus, o ônibus encalhava, não subia naquele morro do Abacaxi, lá na Toca da Onça, subindo lá, o Décio asfaltou tal, então assim, várias comunidades, né? Senão, não sei como estaríamos hoje ainda com aquelas ruas, muitas delas ainda de barro, ou muitas delas naquele paralelepípedo horrível, né? Sim. Então, seria... né? E foi uma gestão exitosa, na minha opinião, porque fez nos bairros,
né, e tinha orçamento participativo justamente para decidir que tinha que fazer prioridade nos bairros, mas fez na área central também, né, porque em parceria com os comerciantes, com todos os empresários, enfim, se fez a reurbanização da Rua 15. Olha só, citou vários. Que era a Rua 15, o centro da cidade, e o que foi, e o que ela se transformou. Virou referência para outras cidades. Exatamente. Muitas cidades chegaram aqui para pegar tipo o projeto para ver e levar para suas cidades, né? Ver como é que ia fazer a reurbanização dos seus centros. Aquele negócio do rebatimento, né, dos casarões ali, acho que, se eu não me engano, são 13, até por causa do número, eu acredito que foi por causa do número do PT. Elencaram 13 fachadas, né, históricas, e rebateram com os pavers, né, desenharam na Rua 15 ali, ficou um projeto belíssimo, cara. Enfim. Muito, muito bacana mesmo, né, teve isso. E eu acho que também foi no período dele, já que tu citou da questão do centro, a reforma da, até então, Fundação Cultural de Blumenau, porque ela estava fechada ainda por causa do incêndio que tinha acontecido. A fundação, a área da de Cultura. Né? Aliás, a área da cultura era muito importante também naquela época, e a gente lamenta que hoje não tem, e eu tive oportunidade de, por 2 anos, mais ou menos, trabalhar, enquanto o Décio foi prefeito como agente cultural na Fundação Cultural. Então, Tu foi agente cultural? Eu tive, durante toda a minha caminhada, também alguns momentos em que eu atuei no serviço público, né, e naquela ocasião, naquela gestão, o professor Braulio Schlegel, né, era presidente da fundação e eu era agente cultural. E eu me recordo até hoje que nós tínhamos a escolinha de arte, que hoje não existe mais, que as crianças iam lá. Não tinha uma no Bom Retiro, ali na Hermann Hering? A gente tinha várias. A gente tinha na própria fundação. Oficinas, que através da fundação eu fazia parte, inclusive, da coordenação dessas atividades, e era muito legal, cara. Legal. A gente levava aula de flauta, de violão, de karatê, de teclado, enfim, as mais diversas áreas, a gente levava para as comunidades mais carentes. Fazíamos parceria com as escolas, com associações de moradores, buscava espaços onde era possível estar levando essas oficinas, esses professores, esses profissionais de dança, enfim, as mais diversas áreas, e levava para os bairros da nossa cidade. Hoje, a gente não tem mais essa política, infelizmente, de levar tudo isso para os bairros da nossa cidade. E agora, né, quando você falou na Fundação Cultural, acabei relembrando dessas ações também, que eu também acho que seria importante elas retornarem, né, serem abraçadas novamente. A gente precisa levar isso para os bairros. Os bairros precisam dessa atenção. Outra coisa que eu lembro também do governo Décio, que era um governo, né, popular, então se tinha muito esse carinho, esse cuidado, né, principalmente com eventos mais acessíveis, né? Eu lembro de alguns eventos assim que tiveram, eu citei, por exemplo, né, a inauguração do Terminal da Fortaleza, que tinha música, tinha pipoca grátis, tinha o festival de teatro infantil, tinha o FENATIB, festival e o festival de danças folclóricas. Eu participei do Dança nos Bairros, o professor Peter Proknov. Exatamente. E também eu lembro de um evento de skate que teve aqui no Galegão, ou antes de se formar a Vila Germânica, aqui tinha o Pavilhão A, e teve um campeonato de skate, eu acho que era a nível nacional, uma etapa que teve aqui, assim. E assim, tem fotos, né, desse evento, assim, que realmente, poxa, é bacana. E a gente não teve mais, assim, essas etapas de algum esporte, né? Inclusive, os skatistas, né, têm cobrado também, né, essa falta de apoio, de incentivo, inclusive de implementação, né, de novas pistas né, nas comunidades também, ou para, de repente, organizar eventos dessa natureza. Tem muitas ações que, se a gente for aqui, a gente passa o dia inteiro discutindo ou pensando que poderiam ser importantes, aliás, são importantes para poderem ser implementadas. Deixa eu te perguntar, o líder comunitário, ele recebe, ele é remunerado? Não, o líder comunitário é voluntário. Tá, porque daí como é que tu fazia, sendo, às vezes, né, como tu falou ali, servente de pedreiro, picolezeiro e tal, e ainda poder... Muitas das vezes a gente, né, o líder comunitário sabe disso, né? Aqueles que de repente vão acompanhar essa nossa entrevista aqui sabem o quanto é difícil, né? Não é comum a gente ter que constantemente, muitas vezes, está tirando do nosso bolso, do nosso próprio salário ali para as despesas que a gente tem, né? Porque a gente tem que participar, tinha que representar o bairro numa reunião lá, ir na prefeitura, ir lá, correr aqui, na secretaria lá, enfim, tá sempre correndo, se movimentando, é gasolina, é combustível, é isso, telefone, né?
enfim, eu me lembro que era muito jovem ainda, na época eu comprei a prestação aparelho de fax, e quem tinha um aparelho de fax não era qualquer um. Mas eu batalhei, vou comprar um aparelho de fax, porque aí mandava nas rádios, eles às vezes, chegou mais um fax aqui do líder comunitário, Adriano Pereira, e eu fazia o fax e mandava lá para a Rádio Nereu, para outra rádio, enfim, estamos com falta de água aqui na comunidade, estamos precisando disso. Então, assim, eu cobrava muito, né, e das mais diversas formas, e quando teve essa ferramenta na época do fax, eu não fiquei de fora. Mas, enfim, eu recordo que eu tive que, né, comprar o aparelho. Investiu, né? Investi para poder, exatamente, né? Porque eu não mandava fax para pedir, obviamente, nada para mim. Sempre para a comunidade, para a população. Então, tem umas histórias assim que... Cara, lá, vão vindo à tona. O Adriano Pereira pedindo sinal de fax lá, me dá sinal de fax, né? E passava o fax. E às vezes era engraçado, que eu exagerava nas minhas... cobrança de aí o radialista assim, aqui o fax do Adriano aqui é extenso, mas aqui o resumindo aqui é a falta d'água lá tá demais, e o povo tá, então enfim, e a gente ia para cima, Bem legal. Então, né, realmente, porque isso é uma coisa que a gente fica pensando, poxa, o cara tem que trabalhar, tem que sustentar a sua família, já mora numa comunidade, e ainda assim tem que, né, ter tempo, porque hoje é o nosso bem mais precioso, é o nosso tempo, né? E aí, para poder fazer isso e ainda gerar, né, tirar do próprio bolso esses custos, né, e tudo mais, realmente é muito interessante, muito importante ser reconhecido, né? E aí muitas vezes, assim, quando a gente para pensar, ou alguém faz uma pergunta, como é que foi? Tu aproveitou muito a tua juventude? Era festa? Era isso? Era aquilo? Não, cara. Minha juventude, praticamente toda a minha vida foi... grande parte dela dedicado ao serviço para o próximo. O trabalho para si ali, né? Mas diversão, quase nada. Quase nada. E tu se arrepende? Não, eu não me arrependo, porque eu acho que chegando onde na situação que eu estou hoje, né? Eu vejo isso como era uma missão. Eu acho que era algo que era para ser para mim, né? Eu acho que era a história de vida que eu tinha que escrever, que eu continuo escrevendo, na verdade, e eu abracei isso como uma missão. Eu achei, não, alguém tem que fazer, né? Alguém tem que fazer. Estava ali, como se diz, na cara, na frente da gente, as coisas pedindo para que alguém tivesse que abraçar, por mais difícil que fosse e por mais opções que eu teria para fazer que não fosse aquelas, né? Podia ter muitas outras direcionado a minha vida, sei lá, o meu tempo, a minha juventude, a minha adolescência, para qualquer outra coisa, mas eu acho que foi um chamamento, acho que foi algo que é uma missão, né? É uma missão. Uma mão invisível, né? Exatamente, é uma missão, acho que é uma vocação, e a gente tem que, depois, quando entende isso, a gente tem que abraçar isso como eu falei, como uma vocação, mas assim, com amor, com dedicação, e é isso que... né? E depois dessa fase como líder comunitário, que durou bastante tempo, acredito, né? Como é que tu foi... Primeiro tu foi esse agente cultural ali dentro do governo Décio, para daí depois tu se lançar candidato a vereador. Não, na verdade, assim, aí... Estando lá na Associação de Moradores, estando lá na comunidade, sempre como líder comunitário, a gente acaba tendo contatos com a política, obviamente, porque a gente tem que estar conversando com os políticos, cobrando. Na época, a gente, né, como líder comunitário, eu cobrava de vários vereadores também a atenção para a comunidade, para aquilo que precisava. A gente, né, acabava criando vínculo de amizade também com alguns representantes que já estavam na política na época. E aí eu me recordo ainda que um dos vereadores que a gente tinha muito contato na época era o ex-vereador Rufino Saibto, né, que foi vereador algumas vezes. Foi até vice-prefeito, né? Vice-prefeito, né? Presidente da... Tocador de bandoneon? Isso, ele foi vice do João Paulo, acho, né? Do João Paulo. E, enfim, então assim, e aí a gente foi, né? Só que assim, em um determinado momento, né, alguém da política nos identificou como uma possível liderança na política também, né? Então eu recordo que o ex-promotor César Sim atendia lá voluntariamente na comunidade, era o gabinete nos bairros, lá, promotor nos bairros. Eu não me recordo, era um programa que tinha que atendia a comunidade, atendia gratuitamente, juridicamente e tal, fazia os atendimentos lá, né? E foi ele, vamos dizer assim, um dos principais assim, que identificaram em mim essa possibilidade de talvez estar na política. E na época no PDT eu recebi o convite para me filiar no PDT. Eu era muito jovem ainda, confesso que não tinha muito conhecimento
nem tinha como, né? Da política, enfim, mas... Até então ali tu não era filiado a nenhum partido? Não. Aí eu me filiei no PDT, né? E me identifiquei até, eu acho que né, inicialmente naquele partido, gostava muito das bandeiras do PDT, Leonel Brizola, a educação era sempre um tema muito forte, né, a gente sabe, tanto é que o CAIC hoje tem 2 CAICs aqui em Blumenau, os CAICs foram uma das bandeiras do PDT na época. Enfim, centros de educação infantil, sim, né? O César não era do PDT. Ele era do PDT, ele foi do PDT, né? Por um período, ele teve outros partidos, PMDB, né? Enfim, teve alguns partidos. Passagem de alguns partidos, mas na ocasião... Na época. E assim, aí me filiei, fui candidato, ainda era muito jovem, fui candidato a primeira vez, eu me recordo que, né, foi uma experiência difícil, vamos dizer assim, né? Porque, meu Deus, a gente não tinha... Eu e meu pai ia para a rua todo dia, subia morro, descia morro, muitas vezes não tomava café, não almoçava, a gente... Era uma luta, não tinha 1 litro de gasolina, não tinha santinho, fazia xerox, às vezes, de santinho, preto e branco. A dificuldade era assim, se for falar para ti como foi aquelas primeiras experiências na política, foi dureza. Imagina. Dureza, aquele negócio do 3S, sangue, suor e lágrima, sapato. foi uma coisa assim... Enfim, aí eu fiz acho que 500... Que ano foi isso, vereador? Nem recordo agora, mas 502 votos naquela ocasião. Aí depois eu fui de novo, ainda pelo PDT, aí dobrei praticamente a minha votação, fiz praticamente 1.000 votos. Enfim, e foi aquela caminhada. Depois, com a gestão do Décio, da Ana, enfim, o PDT me identificou como uma liderança que poderia fazer parte do Partido dos Trabalhadores, poderia, enfim, a gente foi se aproximando, enfim. E também tem muitas bandeiras do PT que eu defendo, que eu acho importante. Eu sei, né, como representante de uma comunidade, a gente acaba estando muito próximo dos trabalhadores, das trabalhadoras, do povo dos bairros. Então, a gente tem muita coisa que faz com que a gente esteja no Partido dos Trabalhadores. Então, também não foi difícil a gente, né, continuar naquele campo, enfim, e aceitei o convite, aí fui candidato pelo PT, que foi quando daí eu de novo quase que praticamente dobrei a minha votação, que tinha feito quase 1.000 votos, ali eu fiz quase 2.000 votos. Mas lógico, aí fiquei suplente, né? E era a terceira, era do Vanderlei e do Vânio Salme, se eu não me engano, isso, do Vânio Salme. No PDT, aliás, enquanto estava no PDT, tive a oportunidade de assumir, né, por 30 dias na Câmara de Vereadores, naquela época no gabinete do ex-vereador Léo Cristelli, fiquei 30 dias. Depois, como fiquei suplente do PT, tive a oportunidade de assumir por 30 dias no gabinete do ex-vereador Vânio Salme, que é uma liderança lá da Velha. Enfim, mas eu estava naquela situação, eu ia para a quarta tentativa, e aí confesso que não é fácil, né? Eu já estava assim, só que assim, eu pensei assim, eu continuei, o que eu fazia? A política ela entrou meio que naturalmente, mas eu continuava fazendo meu trabalho comunitário. E as pessoas até em um determinado momento elas comentavam, poxa, vereador, o Adriano foi candidato, perdeu, mas no outro dia ele já estava lá de novo, batalhando, correndo atrás, ele podia ter, mas não misturava as coisas. Eu continuava fazendo meu trabalho e deixei a política caminhando. E aí eu vi que as votações iam subindo e aumentando. Eu disse, poxa, elas não aumentam na velocidade que eu gostaria, mas elas estão dobrando, elas estão aumentando. O povo parece que está reconhecendo o trabalho. Reconhecendo. Paro agora, eu tento de novo. Continuo, e aquilo era uma coisa que me intrigava, me deixava bastante apreensivo e tal. Ia se aproximando o tempo de novo de, Adriano, vai ser candidato e tal. Eu disse, meu Deus. Aí eu coloquei na minha cabeça assim, bom, né? Eu pensei, bom, Lula foi na 4ª vez, né? E ele se elegeu a primeira vez como presidente. Vai ter uma sina do PT. Não, né, eu costumo brincar assim e tal, eu disse, tá, eu vou pra luta, eu vou tentar. E aí eu meio que coloquei na cabeça, se for para ser, essa vez vai ser, se não for, eu acho desistir, que vou parar com isso. Continuo o meu trabalho. Vou fazer meu trabalho, mas vou focar em outra, né, em outras coisas. Eu tinha também outra, né, uma atividade profissional, que eu considero a minha profissão, eu sou músico, né? Então, assim, algo que eu tinha, independente de estar de qualquer outra atividade, eu por muito tempo, inclusive, também vivi da música, né? E eu hoje ainda toco em alguns eventos, enfim, mas não tem como mais conciliar, né, a música com a atividade política. Mais? Só para a gente fazer um parênteses. Eu toquei muitos festas, casamento, festa de rei, toquei na Outubro, toquei festa pomerana, toquei muitos clubes de castilho. Violão? Não, teclado, gaita, acordeon e tal. Né? E, enfim,
até porque eu não pude falar, né? Depois de violão, daí acabou vindo a gaita, que meu pai tocava um pouquinho de gaita, enfim. Então é uma coisa que vai... A história é grande. Sim. Mas assim, como músico também, né, por muito tempo também atuei como músico. E sempre músico. E na terceira idade, né, eu tinha um contato muito próximo com os grupos da melhor idade, animei muitos encontros da melhor idade, eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas da melhor idade. Essa parte que tu falou, Oktoberfest, participar de alguma banda? Sim, nós tínhamos a banda Os Tradicionalistas na época e a gente tocou com a banda Os Tradicionalistas. Legal. Nós tínhamos a banda com vários componentes, bateria, guitarra, baixo, trompete, sax, enfim... Né? Então teve um momento que, inclusive, eu que administrava a banda, enfim. E aí depois da banda a gente fez um trio, que era Trio Alegria e tal, e também dupla. Cheguei a gravar alguns CDs, inclusive. Uma relíquia isso aí, o vereador Adriano tem enfim, CD gravado, tem CD gravado, enfim. Então, mas nunca cantou, ou cantava também? Era vocal também? Sim, vocal também. Até o último trabalho que eu fiz nem foi assim no campo, vamos dizer, sertanejo, sei lá, né? Popular ali. Enfim, até o último CD que eu gravei, eu resolvi gravar um CD de música gospel e tal, foi bem bacana. Caramba. E, enfim. Que legal. É isso, mas a música faz parte do meu, por isso que da eu minha gosto, vida. Da conversa do podcast, porque tu vê, se fosse uma coisa com roteiro aqui, jamais que a gente ia passar por esse tema aí, tu ia dizer essa questão pra gente, cara, que tu, né, é um músico aí que carrega a música no coração. E aí foi aí naquela questão, se não der certo, foi uma das coisas que eu pensei, não, vou focar na música, e na época eu recordo que a gente estava bem, a gente tinha um trio muito bom, a gente estava tocando, tinha bastante agenda, bastante coisa para tocar, enfim, e aí eu pensei, vamos tentar a quarta vez, enfim, e aí acabou dando certo, foi 2.400 e alguma coisa, e a gente acabou emplacando e entrando como titular. Daí legal. Depois teve assim, não dobrou, porque a última já era quase 2.000. Isso. Não dobrou, mas entrou. Subiu, né? Subiu a votação. Sim. Aí a minha primeira reeleição, ela foi algo que... Tá, deixa eu te perguntar. Muito expressivo. Ano 2006, a tua entrada? 2012. 2012 foi. Então, 2013 eu assumi a primeira vez como titular. Que daí ali, então, era Napoleão. Tá, perfeito. Só pra gente se localizar no tempo ali. Isso. Tá. E aí a primeira reeleição foi algo bastante gratificante. A gente, né, trabalhou muito, enfim, e fez uma votação que eu considero expressiva para aquela ocasião, né, e foi 3.413 votos. Então foi uma subida ainda maior, significativa. Lógico, depois a segunda reeleição, né? Aí teve a pandemia, teve toda essa questão, né? Tu tá em 3 mandatos. 3 mandatos. Perfeito. E seguidos, né? Seguidos. Desde 2012, isso. Né? Aí 2016 foi... É isso, né? 2012 com 4. 16, aí 16 até 20. E aí 20 agora para 24, né? E aí tu vai disputar agora mais uma. Sou pré-candidato, a gente está com o nome como pré-candidato. A gente até teve esse final de semana um encontro bem bacana, né? E assim a gente ficou bastante feliz. A gente teve ali o Clube Cultural 25 de Julho lotado. Foi, né? Ali então? Vocês que estavam fazendo barulho, eu moro ali atrás. Ali. Teve um evento ali, né? E... né, também com a confirmação das pré-candidaturas, a nossa e demais colegas, né, como pré-candidatos a vereador e a vereadora pelo partido, e da pré-candidata Ana Paula como pré-candidata prefeita que atualmente é deputada federal. Deputada federal, ela que teve 4 mandatos de deputada estadual, foi eleita, já era para, né, não fosse aquele um votinho que faltou na outra vez, aquele um voto... O Jefferson Forrest teve aqui, eu perguntei, cara, como é que foi... O Décio Lima também já teve aqui também, eu sempre pergunto, e ela vai com certeza estar aqui, porque se ela é pré-candidata, a gente quer chamar os candidatos, né? A prefeito aí pra gente conversar um pouco, então ela já tá no nosso radar há muito tempo. Eu quero perguntar pra ela, voto, cara. Eu imagino, não deve ser fácil, né? Porque a gente quando, uma eleição, vamos colocar aqui de vereador, que de repente quando falta um número razoável de votos, a gente até de repente, mas a gente fica pensando um mandato de deputado federal por um voto é algo que assim que não deve ser fácil para administrar isso psicologicamente, né? E de todas as formas. E a gente sabe que, entre aspas, houve uma sacanagem naquela época, porque tinha a candidata Ivana, acho que era o nome dela, ela fez mais de 500 votos, não quanto quiseram, né, por um documento que era pessoal, era envia e-mail, enfim, mas tinha sido entregue, uma coisa assim. Tal. Desconsideraram aqueles votos lá e acabou... Desconsideraram os votos, ela tinha voto suficiente, faltou, esse voto foi na legenda. Isso. Não foi um voto que faltou para ela. Foi na ela legenda. Tinha feito mais... mais uma vaga, né? Isso, tinha mais de 70 mil votos
se eu não me engano, né, e acabou entrando com 60 e mais de 10 mil votos a menos do que ela, acabou assumindo a vaga dela por conta daquele documento, algo assim, que desconsiderou os mais de 500 votos daquela suplente. Isso. Né, ou seja, iriam sobrar, vamos colocar aqui, 499 e não faltar um. E assim, tirando os votos dela, faltou um voto na legenda. Então, assim, e a gente encontrou esse um voto já em mais de 100 vezes, né? Foi aquele cara que foi pra praia e não votou. Pô, cara, tua culpa, Ana Paula, não se elegeu deputada federal. Foi isso, foi aquilo. Eu ia votar, eu não precisava mais votar, porque eu já tenho 60, não sei, 70, não sei o quê. Eu até ia votar, e eu ia votar para Ana, mas não fui. Pô, então você era culpado também. Enfim, né? A gente brinca, né? Mas realmente é um fato aí um voto, curioso, né? Um voto, e realmente eu acho que isso fica marcado exatamente até para nessas reuniões que vocês fazem, assim, né? De falar, lembra daquele caso lá, ninguém vai pra praia, ninguém vai... A gente entende mais do que nunca. Nós temos esse entendimento de que... Vocês sentiram na pele, exatamente, né? Como cada voto é importante. Todo voto é importante. Recordo que a primeira vez que aconteceu essa situação foi em Indaial, né? O prefeito, na época também do PT, o Tomil, disputando com o Serginho, do PMDB, se eu não me engano, e aí, de repente, o Serginho já estava com a festa rolando e tal, e já estava saindo, parece que encarreado em cima do caminhão, disse, para tudo! Contaram lá, o Tomil passou um voto na frente. Em Indaial aconteceu isso. E o Tomil entrou com um voto a mais e o Serginho desce do caminhão para a festa. Foi um negócio... Tu lembra mais ou menos o ano que era isso? Foi ali também, acho que na época do... Foi no mesmo ano que o Décio entrou, né? Em 2000 e... Não... 96, naquela época que contagiou, inclusive, Celso Suzuki entrou em Gaspar, teve Paulo Esse. Uma onda PT. Teve. E engraçado porque, assim, teve Indaial, que foi esse do Indaial, Tomil? Um voto. E aí, no caso, foi o contrário. Então, foi uma alegria de um voto a mais, exatamente. Alegria de um voto a mais. Mas eu digo, a mesma coisa... Por causa de um voto, né? Tu vê, um voto a mais, voto a menos, muda tudo realmente, então, assim, é aquela coisa, às vezes... E a de Blumenau também, que foi a do Décio, que ele estava sempre ali atrás, nas estatísticas, era aquela briga da Lírio Beber e César Sim. Não, da Lírio Beber e Vandal. E Vandal. E aí ele conta que a festa estava já toda armada, já tinha boi no rolete, a coisa estava grande, e de repente... Né? O Décio Lima, prefeito, né, cara? Mas teve outra ocasião, aquela do Napoleão também, ele não estava na... Verdade. Aí era Ana Paula, inclusive, estava em Giancuma. Foi. Mas também ele não estava ali como em primeiro nas pesquisas. Então essas coisas... A política surpreende, né? Surpreende, fazem parte. Como é que é a tua leitura, vereador, para esse ano? Porque assim... A gente, né, lê bastante aí as matérias, os portais de notícia, a gente sabe, entende até pelas votações recentes aí para presidente, né, que aqui a cidade é uma cidade, a região aqui, né, tem se mostrado majoritariamente conservadora, né? E existe essa onda, assim como existiu a onda do PT lá atrás, né? Agora existe a onda do Bolsonaro, o PL aqui, tudo mais, está muito forte. O governador, né? Indicou um pré-candidato aqui na nossa cidade, que ele já vem subindo, né, já vem galgando poderes aqui na política, que é o delegado Egídio. O Ricardo Alba, que também já foi deputado estadual, já foi vereador, inclusive, né, colega em um mandato com o senhor. Parece que está vindo aí com Podemos. E aí a gente tem uma certa cisão aí, que é a parte da esquerda, que vem a Ana Paula do PT, mas vem a Rosane, né, com o PSOL ali, né? Assim como a própria direita também acaba ficando um pouco mais fragmentada com o Ricardo Alba e com o delegado Egídio, a esquerda também fica fragmentada, divide votos ali com a Rosane e com a Ana Paula, né? Eu te pergunto duas coisas. Tu acredita que numa cidade majoritariamente vista como conservadora, mais de direita, o PT tem chance aqui em Blumenau, assim como o Décio fez lá atrás? E eu queria também te perguntar na questão dessa situação sempre entre PT e PSOL. Por que não unem forças? É algo que, né, tem algumas divergências localmente aqui com relação a essa questão entre o PT e o PSOL, mas eu acho que tem também o desejo da Rosane de ser candidata, né? A gente vê aí em algumas entrevistas, em algumas falas dela, que ela tem essa vontade também, então a gente também não pode, né,
não entender que ela também pode estar colocando o nome dela à disposição. Se ela entende que o pessoal localmente aqui entende que há esse caminho e que deve trilhar esse caminho, né? Não querendo estar conosco é um direito que eles têm, né? O PT entende e o campo da esquerda aqui, eu acho que em grande parte, né, os partidos de esquerda, tanto é que nós estamos aí com o PV, com o PSB, com Solidariedade, o PCdoB, enfim, nós estamos aí com uma grande frente, né? Então nós estamos com uma grande frente já organizada, né, nessa pré-campanha de vários partidos. A gente entende que o nome da Ana Paula é o nome, no momento, realmente, né, com maior possibilidade de estar buscando esse espaço, né, até pela experiência toda, né, uma deputada federal, mas assim, há 4 mandatos de deputada estadual, ela tem uma vida dedicada aí na política, né, já trouxe muitos recursos, é uma deputada que inclusive tem trazido muitos recursos para o nosso município, eu sou testemunha disso, que sou inclusive um dos que mais tem cobrado, né, esses recursos, a gente tem trazido recursos para os nossos hospitais, recursos para obras de infraestrutura, para implantação de novas unidades de saúde, tem muitos recursos aí vindos através do PAC também, articulados, né, através da Ana Paula. E como deputada estadual também, né, ela fez muito aqui pela nossa região. Então, eu considero que ela está preparada, né, para estar com essa pré-candidatura, né, com o PT e os demais partidos que estão conosco. E nós vamos, obviamente, tu falou que a cidade, ela, assim, a gente tem que pensar, como a gente falou aqui em boa parte da nossa entrevista, que a gente já teve gestões exitosas através do Partido dos Trabalhadores, né? Todo mundo fala, o pessoal quer falar hoje, o PT, mas o pessoal quer falar o PT, mas aí vai lá quando para falar do Décio Lima, pois é, mas o Décio Lima pavimentou, fez isso, fez aquilo, aí o pessoal meio que se contradiz, pois é, mas o Décio asfaltou a nossa rua, o PT, o Décio fez a creche lá, fez isso, quer dizer, então qual é o problema de entender que o PT realmente faz acontecer, que o PT realmente olha para os bairros da cidade, que o PT tem uma visão ampla de fazer acontecer, que a Ana Paula, alinhada com o governo federal como pré-candidata, se pensarmos na possibilidade de trazermos ainda mais recursos, estaria, como se diz, alinhado, né? Repito aqui, imagina a possibilidade de a gente poder estar canalizando ainda mais atenção para o nosso município, que é a 3ª maior cidade do estado de Santa Catarina, e poderia, com esse alinhamento, poder fazer acontecer muitos investimentos, né? A gente tem aí, por exemplo, algo que não foi implementado, né, pelas últimas gestões, mas que já era uma ideia lá atrás, quando a Ana foi candidata a prefeita em outras oportunidades. Ela só foi uma vez, né? Candidata a prefeita. Já foi duas vezes, né? Teve o Décio também, que tentou novamente e não conseguiu também. Mas assim, a questão da UPA, por exemplo, a UPA 24 horas, é uma ideia que a gente defende. Imagina hoje nós termos, por exemplo, 3 UPAs 24 horas aqui no nosso município. Poderia ser uma na região da Grande Velha, uma na região do Garcia. Não tem nome de UPA? Não temos. Eu achei que tinha 2 ambulatórios do Garcia, 24 horas. Não, os ambulatórios não ficam abertos 24 horas. A gente não tem à disposição da população isso. E algo que agora, por exemplo, foi liberado cerca de quase 50 milhões aí para a implantação de novas UPAs, mais 18 municípios estão abraçando, e Blumenau acabou novamente não abraçando essa política pública, essa oportunidade. Eu tem aqui Rio do Sul, tu vai em vários municípios, Joinville, eu fui acompanhar, né, uma pessoa numa UPA de Joinville e fiquei impressionado com o atendimento. Então lá dá para fazer pequenas cirurgias, tem ultrassom, tem raio-x, o atendimento é 24 horas. Mas tu vê, né, desafoga os hospitais, desafoga as nossas unidades de saúde, né? Os hospitais, por exemplo, hoje em Blumenau estão sem um leito de UTI vago. Né? Uma pessoa da comunidade essa semana foi levada lá para Sombrio. Sombrio foi levada lá porque não tinha leito de UTI, então a gente inclusive ficou durante a semana fazendo interlocução para tentar trazer ela para cá, porque a família não tem condições de ir lá para ficar com ela, para visitar, enfim, uma família carente lá da comunidade. Com muito esforço se conseguiu uma vaga lá no Hospital Misericórdia na Vila, mas é melhor lá na Vila, né, mesmo que a família não mora do outro lado da cidade, vamos dizer assim, do que do outro lado do estado. Então assim, a gente está com uma situação muito... E os nossos postos de saúde estão lotados, os AGs, os pronto-socorros, né, falta médico, Então, assim, as UPAs 24 horas, elas são uma das coisas que realmente a gente defende e acha importante. Mas o senhor citou Joinville, né? E lá é administrado pelo Novo, né? Pelo Partido Novo. Quando ele assumiu já tinha, né? Obviamente a UPA lá funcionando, né? E antes foi o governo, era PT lá? Acho que era do PMDB, né? O Udo Doller, se eu não me engano. Isso. Enfim, outras gestões, mas enfim, já tinha sido abraçada pelo município. Blumenau precisa abraçar, e, no meu entender,
Isso, e a gente tem, até porque eu falei, né, que a saúde também, eu ia falar sobre isso, né, a saúde é outro problema que a gente tem no nosso município. A gente tem muitos problemas aí, eu participo de reuniões com os conselhos de saúde, quando não pessoalmente a nossa assessoria tem participado, e aí é aquela coisa, falta de médico no postinho tal, falta de médico no outro postinho, falta agente de saúde, falta técnico de enfermagem, falta... A saúde em Blumenau também é outra das coisas. Eu falei já de duas coisas, né? Falei da falta d'água, falei do transporte público, e a questão da saúde é outra coisa que eu coloco aqui como uma das prioridades que precisa de muita atenção e precisa melhorar muito. Que a saúde, não precisa nem falar, né? Saúde é tudo, né? Exatamente. A saúde eu acho que sem sombra de dúvida, a prioridade número 1, ou 0, né? 1. Porque com saúde você consegue resolver, correr tocar atrás, a vida, né? tocar a vida. Agora, sem saúde, É a pessoa aí no posto de saúde não tem médico, vai outro dia de novo, não tem médico, não tem o remédio, não tem vaga para... Não dá. Então... Vereador, uma conversa recorrente que a gente tem aqui com outros vereadores, né, membros aí da política, você citou uma situação bem curiosa aqui na cidade de Blumenau, que é isso, né? Tipo, o pessoal... criou-se, né, principalmente depois ali da Lava Jato, da prisão do presidente Lula, a questão ali de um movimento anti-PT muito forte, né? Eu acredito até que o senhor tenha sofrido um pouco dessa... Sofri, com certeza. Sofro ainda algumas situações hoje, né? Eu estou aí já 2 mandatos sozinho na Câmara de Vereadores, então imagina, nós somos 15 vereadores, só tem eu do Partido dos Trabalhadores, não é algo fácil. Eu imagino. Não é algo fácil, né? Mas a gente tem feito o nosso trabalho, tem focado, né? A gente entende que muitas das discussões que às vezes eles querem fazer na Câmara de Vereadores para jogar para a plateia, para jogar para os seus públicos, enfim, para... vamos jogar aqui hoje um assunto aqui para agradar, vamos botar aqui os bolsonaristas, mas que não tem nada a ver, não é os vereadores que decidem. Quando começa a falar lá de banheiro unissex, falar de aborto, o vereador decide algo sobre, localmente, aqui uma decide política algo nacional, né? Não tem nada a ver, mas fica se criando aqueles debates, aqueles bate-boca e tal, para criar um constrangimento de repente. Para fazer aquele corte e colocar na rede social. Então assim, e o povo às vezes que é leigo, ou que não acompanha realmente, não entende muito de política, acha assim, nossa, o vereador ou vereadora tal lá estão abafando sobre o negócio do aborto. Estão me representando. Estão me representando. Então nada, não tem poder nenhum sobre aquele tema. Perfeito. Então fica jogando aquilo para... Tem uma série de questões que às vezes são trazidas para a tribuna da Câmara de Vereadores, aí eu falo isso como vereador de Blumenau, que é um absurdo. É simplesmente para jogar para a plateia, para agradar os seus eleitores, que são, talvez boa parte deles iludidos, achando que aquele vereador, aquela vereadora tem algum poder de decisão ou de mudar alguma situação, né? Então, assim, as pessoas têm que entender, seria importante se as pessoas buscassem conhecer um pouco mais do que é realmente a função, o papel do vereador, legislar, fiscalizar, enfim, mas o que está no alcance de um vereador legislar, fazer e tal, porque muitas pessoas não entendem. Tem muitas pessoas que inclusive nos cobram, falam sobre projetos e tal. Meu Deus, isso aí é iniciativa do Congresso, de um deputado federal, de um senador, e olhe lá, nem o presidente, de repente, essa questão que tu me trouxe aqui, nem o presidente. Não. Então tem umas coisas assim que não... Né? Então as pessoas... Eu costumo falar em algumas entrevistas, inclusive, que é uma pena que a população, uma parte dela, ela acha que a partir do momento que ela foi lá e botou o voto na urna, encerrou o compromisso dela. É uma pena, porque assim, além de ela colocar o voto na urna, né? E eu costumo usar aquela frase também, voto não tem preço, tem consequência, tudo isso. Enfim, as pessoas deveriam e devem, né, acompanhar o trabalho dos eleitos, daquelas pessoas que elas votaram, dos seus representantes, ver como ele está se posicionando, o que ele está defendendo, pelo que ele está brigando, por quem que ele está brigando, né? Enfim, seria muito mais fácil quando chega a eleição aquela pessoa tomar uma decisão, né? Na frente das urnas. E não ser como muitos que ainda hoje, né, chegam no dia da eleição, meu Deus, né? Para quem que eu vou votar? Vou pegar esse santinho do chão aqui. Vou anular então, tal, porque, né, não teve todo aquele mínimo... dever de buscar se preparar para chegar na frente da urna e votar consciente. Então eu vou anular, vou votar branco, vou não sei o quê. E quando tinha isso que tu falou agora já, graças a Deus, é proibido, apesar que alguns ainda acabam em alguns locais jogando no chão. Sim. Mas eu cansei de ver isso. Sim. Né? Eu cansei de ver isso. Né? A gente, no dia da eleição, passando lá e a pessoa juntando no chão
que eu não sei nem de quem era, pegou e guardou e disse, meu Deus, ela pegou no chão e vai voltar para aquela colinha que foi jogada no chão. Meu Deus. E por isso que fazem, né? Você que é proibido, né? Mas por isso que faziam. Então, exatamente. Porque muitas pessoas muitas pessoas faziam isso. Então, boca de urna e entre outras coisas. Eu me recordo quando a gente tocou no nome do Alba, que... Eu perguntei para a pessoa para quem que ela tinha votado para deputado estadual, não sei o quê. Eu votei para a professora Alba, não sei o que. Professora Alba, mas não é assim, diz que é uma professora muito, não sei o quê. Foi o que mais ganhou voto? Eu disse, mas não é uma professora. Não, tal. Não sei quem falou para mim, disse, então votou pensando que era uma professora que não sei do que não sei o que. Nem sabia que estava votando, né? Aqui não estou falando, né? Sim. Só citando como exemplo. Mas até achava que era uma mulher e era um homem, né? Eu já ouvi essa história. Então, assim, é complicado. E deixa eu te perguntar, cara, essa questão ainda, né? A gente estava falando sobre devo ter recebido muita... Recebi ameaças de morte, né? Sério? Recebi, teve perseguições, vamos dizer assim, eu uso essa palavra perseguição, né? Até teve um caso aí, não faz muito tempo, que a polícia fez o seu trabalho, graças a Deus, identificou a pessoa que vinha fazendo ameaças de morte, enfim e tal. Eu passei por várias situações muito tristes e que eu não desejo para ninguém, né? O que eu passei, né? Graças a Deus, atualmente não tenho mais passado por situações dessa natureza, mas tive momentos aí da minha vida, da minha caminhada política que eu não tenho nem como te expressar aqui o que eu passei, o que eu senti, a minha família viveu, porque não imagina, né, tu ser ameaçado por questões de PT, dessa intolerância, desse radicalismo. É uma pena, é uma coisa que ficou clara e acho que tu vai concordar comigo, né? Depois que o Bolsonaro foi candidato e tivemos essa experiência, né, do Bolsonaro presidente, mas ali começou algo que não existia na política. Né? A gente, lá atrás, né, vamos falar aqui, a gente discutia política. Eu sou do PMDB, eu sou não sei do quê, mas não tinha esse ódio. Essa polarização. Não tinha essa polarização a ponto de irmão não falar com o irmão. Eu tenho um amigo meu que deu um soco, brigaram, foram para vias de fato, por causa de Lula e Bolsonaro e tal. Quer dizer assim, familiares, eu tenho na minha família. Não, e aquele que deu no Fantástico lá, o cara que estava comemorando o aniversário, o cara foi lá e matou o cara no aniversário dele. Não suportou, o cara tá lá, tal, mas cara... Uma festa particular, exatamente, o cara foi lá, invadiu a festa. Dando tiro, o que é isso? Tirando a vida do outro, cara. Então, assim, a gente começou a viver um momento, e aí realmente é lamentável, porque antes um ganhava, um perdia, era isso que acontecia. Né? O Fernando Henrique ganhou, o Lula perdeu, o Lula... Vamos falar a verdade aqui, teve em algum momento da história algo parecido do que a gente viu nos últimos anos? Não teve. E a gente não consegue admitir esse tipo de coisa. Isso não é democracia, isso não é respeito à democracia, isso não é ser patriota, isso não é ser brasileiro, cara, isso não é ser... Cara, não tem explicação que fizeram dia 8 de janeiro lá, o que é aquilo? E achar que aquilo é lindo, que é maravilhoso, que os caras que fizeram aquilo estão de parabéns, né? Uma coisa que, Cara, mas eu vou te dizer assim... É uma pena. Então, assim, eu acho que está na hora de a gente... É difícil. Eu tento fazer isso no meu dia a dia. Eu falo, dialogo com quem pensa diferente de mim. Isso é democracia. Dialogar, mas saber dialogar, saber conviver com respeito, sem ataque. Aí, de repente, tu começa a falar com o cara que é do lado de lá. O cara, de repente, em algum momento, ele já tá exaltado, ele não consegue fazer o contraponto. Aí ele já xinga a tua mãe, já começa... Cara, eles não conseguem, muitos não conseguem. Que bom que tem. Eu converso com aqueles que conseguem, né? E isso é importante. Tu é bolsonarista, eu sou do PT, eu sou... Cara, mas vamos... Né? E isso acho que precisa voltar. Eu acho que a coisa mais urgente que nós precisamos fazer nos dias atuais é voltar a essa harmonia, a esse diálogo, né? Esse diálogo. Que hoje é só xingamento. Né? Esse respeito à democracia e realmente, porque senão a política vai ficando cada vez mais desgastada, mais do que já está, né? E vai ficando mais desvalorizada, muitos vão se colocando tudo numa vala comum e daqui a pouco não tem mais... E a boa política não pode pagar o preço de toda essa polarização, de toda essa situação. Essas pessoas têm que... Uma das coisas que, infelizmente, ajudam nesse processo
que a gente está vivenciando é os fake news, né? É as fake news, né? Meu Deus, a gente vê coisas absurdas, né? A gente vê aí agora, durante a tragédia do Rio Grande do Sul, ali um monte de fake news, uma série de coisas que, né? Meu Deus, o Lula não está fazendo nada, o Lula estava lá não sei aonde, nem no Rio Grande, como não foi? Já foi 4 vezes lá no Rio Grande do Sul, está fazendo com todo o seu governo, com toda a sua equipe, tudo aquilo que pode, quer dizer, não, mas por eu ser, né, do lado de cá, por eu ser do outro time, eu não vou admitir que está sendo feito. Então isso tem que mudar. Eu tenho que reconhecer o que é bom, o que é ruim, o que precisa, eu tenho que torcer também, enfim, porque, poxa, o Bolsonaro ganhou, o Haddad perdeu, a gente não fez o que fizeram, né, quando o Lula ganhou, né? Vamos falar aqui, a gente só está falando verdade aqui. Então, o Haddad foi para casa, ninguém foi lá quebrar nada, invadir o Congresso, fazer, né? Fazer cara, não tem cabimento isso, não pode ter mais espaço para isso. Aí, lógico, eles querem atacar o Judiciário, atacar o STF, atacar aqueles que tentaram segurar a onda. Eu considero que aquilo ali era uma onda que, se não fosse segurado de alguma forma, aquilo ia... Imagina quando aconteceu aquelas agressões aí nos fechamentos das rodovias, aquele policial rodoviário foi agredido com a barra de ferro na cabeça ali na frente da Van, se eu não me engano, em Rio do Sul. Imprensa também. Né? Então ali já começou a começar a tomar a rédea da situação. Não, vamos identificar o sujeito que agrediu lá o policial rodoviário e tal, e vamos começar a prender aqui, prender ali. Porque, cara, se não se toma uma atitude, não, isso aí como é que ia ficar? Estado de sítio, né? Não, como é que ia ficar? Não, nosso país não é um país de baderna, cara, um país né? A gente tem que... Então, assim, eu torço para que a gente possa voltar a esse período em que se respeita, em que a gente possa respeitar a democracia, respeitar quem ganha, quem perde, respeitar as urnas, porque essa questão das urnas é outra coisa que, com boa parte do que está do lado de lá, tu não consegue falar. Os caras insistem em dizer que as urnas... Mas eu disse, mas como, cara? Bolsonaro, 27 anos na política, deputado, os filhos deles estão lá, todos eles, né? Um é senador, um é deputado, todos eleitos pela urna. Então, quer dizer, tá errada a urna, mas como é que... A família toda sempre foi eleita pelas urnas, e todas as vitórias que tiveram ali, tudo certo. Quando tem uma derrota, as urnas são não sem dá. Contar que ele estava com a máquina na mão, e ele, né, colocou o exército, colocou um monte de gente lá da BIM lá para, né, tudo que foi desmontar feito, e montar a gente de novo. Já sabe toda essa situação, tudo que já se desvendou, se revelou com relação à tentativa de, né, plano golpe 1, plano golpe 2, nenhum deles deu certo, enfim, né? Mas enfim, cara, eu acho que... gente, assim, eu como vereador tenho que muitas vezes lidar com esses temas nacional, estadual também, mas assim, eu faço o seguinte, eu busco focar no trabalho local aqui, no trabalho meu junto à comunidade, aos bairros da nossa cidade, visto a camisa, vou trabalhar, né? Porque assim, se a gente ficar... Cara, eu repito, é uma perda de tempo, infelizmente é uma perda de tempo tu ficar ali. Então assim, as pessoas, tanto é que muitas pessoas, eu tenho, lógico, as pessoas que votam em mim, por eu ser do Partido dos Trabalhadores, por eu estar no campo onde eu estou, né, enfim, simpatizantes disso também, mas assim, muitos dos meus eleitores também são aquelas pessoas que justamente identificam em mim isso. Um cara que está ali, né, tem o seu partido, enfim, mas ele está ali preocupado em trabalhar. Está ali preocupado em sair cedo, chegar tarde, não tem sábado, não tem domingo, dar retorno. As pessoas sabem, o vereador Adriano Pereira, eu posso mandar um WhatsApp para ele que ele vai me retornar. O telefone dele não fica mudando toda hora, ele não fica trocando de chip toda hora. Ele é aquele cara que me responde, que me atende, que encaminha. Se não consegue, ele diz por que não conseguiu. Se tem uma chance, ele diz, não, vamos lá, insistir mais aqui, mais ali, vamos correr atrás. Ainda não podemos parar aqui. Ou se deu certo, aqui, está resolvido. É um cara que... Então, assim, e assim eu vou te falar a forma de a gente trabalhar. Porque assim, eu que não faço parte da tua bolha, digamos assim, né? A gente está se conhecendo pessoalmente hoje. Já ouvi de outras pessoas exatamente isso. O vereador Adriano, ele é do PT, como se fosse uma coisa, né? Mas assim, ele não fica só levantando a bandeira do PT nacional e tal, tentando defender político de estimação. Não, ele vai lá, ele é da comunidade. Na Câmara de Vereadores a gente fala das ações do governo federal. Muitos feedbacks positivos a respeito do teu trabalho. É muito, muito interessante. Parabenizo, né? Porque eu acho que é isso. A gente tem que, né, não parar com esse negócio dessa discussão. A gente mesmo aqui, a gente está te trazendo hoje aqui, mas a gente já trouxe outros vereadores que são muito mais alinhados à direita. E o próprio público é minoria, graças a Deus. Mas tem pessoas que, quando a gente traz
pessoas mais alinhadas à direita dizem que a gente é bolsonarista, e quando a gente traz pessoas mais alinhadas à esquerda dizem que a gente é esquerdista. Isso que tem 15, eu sou só um, né? Imagina, se tu me traz uma única vez aqui, tu já... eu trouxe o Décio Lima, eu trouxe o Jefferson Forrest, né? Eu trouxe Câmara o Ramon de Vereadores. Lima. Não, exatamente. Aí a culpa não é nossa, né? Vamos usar aqui, tu trouxesse os 14 lá, eu sou só um e ainda... não é fácil, não é fácil. Não, cara, então assim, a gente tem que parar com isso, e eu acho que tem que parar dos dois lados, né? Porque esse negócio dessa guerra de narrativa é dos dois lados, né? Não, radicalismo de nenhum lado. Exato. Eu não defendo o radicalismo nem ali. Isso, exato. A gente tem que achar uma linha de equilíbrio. A gente tem que focar, meu Deus, repito, a gente tem que focar naquilo que interessa realmente os anseios da população, as dificuldades do dia a dia. Aqui, vamos falar localmente, aqui o que o povo precisa se atentar, né? Na questão de geração de emprego, de renda, da nossa economia, do turismo, do lazer, da saúde, da educação, cara, né? Do transporte público, da falta de água. Cara, nós temos, meu Deus, muita coisa para a gente focar esforços, focar visão, focar trabalho, focar atitude, focar gestão e não ficar perdendo tempo com brigas, com essa intolerância, com esse ódio, com esse... Cara, isso deixa. Chega no ponto, e principalmente eu que estou calejado, né, já apanhei muito e repito, né, fui perseguido, recebi tanto, já passei por tudo aquilo que eu acho que eu tinha que passar nesses anos que eu estou na política, de bom e de ruim. Né? Então a gente chega no ponto que é essa decisão, esse entendimento que a gente toma para a nossa vida, até como uma motivação para continuar. Porque se eu focar só nas críticas, críticas ao PT, críticas não sei o quê, ou se eu ficar me abalando por esse ódio, por esse radicalismo todo, por essa intolerância, eu pegava a minha viola, ensacava e ia embora. Ia desistir, né? E ia deixar de fazer aquilo que eu gosto de fazer, que eu amo fazer, mas principalmente que eu vejo que eu fazendo, eu consigo transformar realidades. Né? Eu estando ali, fazendo a boa política, fazendo meu bom trabalho na Câmara de Vereadores, eu consigo... Eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu consegui a torre de celular no bairro Velha Grande, que ninguém conseguia contato, comunicação, internet, foi algo que eu lutei muito. Eu era presidente da comissão de telefonia, que a gente está instalando novamente na Câmara de Vereadores, e com muita cobrança, não foi só lá, a gente conseguiu outras torres de celular no município, mas eu dou um exemplo, que tu entrava lá na comunidade e não tinha, nem Vivo, nem Claro, nem nada. Quando é uma conquista que tu consegue, através do teu trabalho... Palpável, né? Palpável, visível, que beneficia milhares de famílias. Sim. Quando tu consegue levar uma pavimentação, consta uma pavimentação de rua, que tu vê aquele pessoal, as famílias ali dando adeus para a lama, para a poeira, para os buracos, tu consegue um investimento no posto de saúde, tu consegue resolver, articular uma emenda parlamentar, trazer um recurso federal, tu consegue convencer o prefeito, a administração pública, os seus secretários de que lá está precisando daquilo, e eles vão lá resolver através da tua luta, do teu esforço, da tua indicação, do teu requerimento, da tua fala na tribuna da Câmara de Vereadores, tu vai... vendo que é isso que importa. Né? Então, assim, vai ter as críticas, vai ter as divergências, vai ter os momentos né, dessa natureza, mas tu tem que focar. Então, eu tenho buscado fazer isso, porque, repito, eu não posso ficar perdendo tempo com ódio, com isso. Que não vão levar a nada. E repito, como a gente falava antes, né, a gente tem, na minha própria família, tem aqueles, enfim... Paciência. É isso, né? A gente vai caminhar junto com aqueles que querem caminhar com a gente, vamos caminhar junto, a gente caminha junto com aqueles que, pelo menos, buscam acompanhar o nosso trabalho, sabem separar as coisas e buscam valorizar aquilo que realmente a gente se esforça em fazer. A partir do momento que as pessoas têm esse entendimento de que o trabalho, o que realmente tu está fazendo é o mais importante, né? Talvez muitas das coisas, né, a gente não estaria aí vivenciando. Hoje eu estou, os meus 46 anos, eu costumo dizer assim que eu estou numa fase que é bola para frente, vamos com quem não soma, deixa para lá. Boa. Então é isso que a gente tem que, né? Maturidade, é maturidade, a gente tá, né? Tô chegando aí aos meus 50 anos. Tu escolhe hoje as tuas batalhas, né? Exatamente. Não dá para tomar todas, né? Quem entende que a gente tá ali para somar, entende. Quem não entende, não vamos desanimar, vamos continuar focado. Não posso me desfocar daquilo que eu venho fazendo em prol de Blumenau, dos 35 bairros, da população, né? Porque aquele lá não gosta de PT, aquele lá não sei o quê. Azar dele. Né? Azar dele. Não, né? A gente tem que... Né? Enfim, e vou continuar dialogando
com respeito, ouvindo aqueles que conseguem dialogar. Eu gosto de dialogar com todos, não me importa se ele é de lá, se ele é de cá, se ele torce para aquilo, torce para aquele, né, do time, da cor, da crença, não me interessa. Me interessa saber que aqueles que sabem dialogar, sabem respeitar a democracia, sabem conviver em harmonia, sabem pensar realmente no bem e buscar realmente fazer o bem, é esse time que eu quero estar jogando, esse time que eu quero estar escalado aí. Perfeito, cara. E ainda terminou com uma analogia de futebol. É futebolista? Gosta do futebolzinho? Eu sou torcedor do Grêmio. Opa! Triste em ver lá toda a arena lá, né? Nossos irmãos gaúchos lá. Sim. Até estava pensando, agora, esses dias pensando em lá, um pouco antes de ter acontecido essa tragédia toda, eu estava comentando, poxa, né, lá fazer uma visita no estádio e tal, e aí aconteceu aquilo, vi as imagens agora, mas enfim, ali é um estádio de futebol, é triste para quem torce e tal, mas nada se compara, as casas que foram nada se compara pegadas, né? Ao que o que está sofrendo, o que está passando, né? Mas eu acho que assim, a solidariedade de todo o povo brasileiro, o que o governo está buscando fazer também, todas as forças aí acho que estão buscando fazer, dar o seu melhor, né? Então assim, são pessoas anônimas, são empresários, são a classe política, é o governo, enfim, todo mundo nessa hora todo mundo se mobilizou, tem que se mobilizar, a imprensa, enfim, eu acho que é isso, solidariedade, eu acho que é algo muito forte ainda do brasileiro. Vereador, que né? permaneça, né? Permaneça esse espírito. Eles vão vão se recuperar, vão se reerguer, vai demorar um pouquinho, mas vão se reerguer, a gente sabe disso, porque a gente também já passou por grandes catástrofes aqui na nossa cidade, né? 83, 2008, tudo mais. E a gente está aqui firme e forte, né, calejado, mas a gente está mais blindado, mas a gente precisa manter esse espírito de solidariedade, né, porque às vezes não, eu acho que as catástrofes elas existem exatamente para a gente se alertar que a gente depende do outro, que pode ser com a gente, pode ser comigo na próxima vez, então é importante a gente se ajudar, né? Tem um ditado que eu conheço desde criança, né, tu talvez deve conhecer também, tem um ditado que diz assim, ninguém é tão pobre que não possa ajudar e ninguém é tão rico que não possa um dia precisar. Perfeito. Acho que é isso. É isso aí. Então, acho que é isso. E a solidariedade é algo, como tu falou, que a gente tem que manter vivo 24 horas e durante toda a nossa vida. Eu vejo assim, e aí, de novo, a gente vai naquela coisa, né? Quando teve o resultado das eleições, tu com certeza acompanhou aí nas redes sociais os ataques que tiveram aos nordestinos, ao povo não sei o quê, aquela história toda. Sim. E hoje está lá o povo do Nordeste também fazendo a sua parte, mandando doações para o Rio Grande do Sul, fazendo a sua parte. É isso. Exatamente. É isso, porque a gente entendeu? É brasileiro, não né? Dá, cara. Eu nunca colocando panelinha. Né? Não tem esse negócio de sul meu país. O Brasil é meu país, cara. Nós somos brasileiros e o Brasil ele precisa ficar junto, unido, integrado, de norte a sul, de leste a oeste. Nós temos um Brasil, um país maravilhoso, um país com suas riquezas, nas mais diversas, cultural, artística, de trabalho, de o povo, cara... Aguerrido, né? Enfim, nós precisamos de... É isso, o Brasil unido, o Brasil otimista, o Brasil torcendo para frente, mas um Brasil, se Deus quiser, cada vez mais, com mais esperança, com mais diálogo, com mais harmonia, com mais... Eu acho que é isso. Eu sou não sei se é utopia isso, depois do que a gente tem vivido nos últimos tempos, nos últimos anos, mas tomara que não seja, tomara que a gente consiga... Eu também sou esperançoso, assim como o vereador, porque a gente que gosta de olhar para trás na história, e é importante todo mundo fazer esse exercício de olhar para trás na história, nós tivemos momentos aí muito trevosos na nossa história, principalmente na questão aí democrática, né? Então, assim, a gente os nossos avós passaram, né, situações muito difíceis. Por isso que eu digo, se a gente for falar, a gente fica aqui um dia inteiro e a gente vai longe. Exato. Pensar que pessoas... A economia, pensar que pessoas podem achar bacana se defender a volta da ditadura. Pessoas que não, né, tem que voltar para trás, tem que estudar, tem que ler, tem que... As consequências de cada coisa, né? Então, assim, eu acho que hoje quando a gente escuta uma geração lá de trás, consegue ainda talvez conversar com um vô, com uma avó, com opa, com uma oma, quando a gente consegue fazer isso, a gente talvez... A gente muda de ideia, ficar só ali, às vezes, no celular e tal, ou vendo que só o que está ali, né, a gente não consegue... Eu vou dar mais um exemplo. Por que quando as pessoas vão para a Alemanha, lá vem tanta coisa a respeito do Holocausto, né? Porque a Alemanha quer esse... Não, pelo contrário, a Alemanha se envergonha do que aconteceu lá na Segunda Guerra e ela não quer perder essa memória para que as novas gerações não comecem a pensar, e se eu voltasse com aquela ideia lá,
né? Porque existe. A mesma coisa aconteceu aqui em 83. A última grande enchente tinha sido em 1911. Então, olha só, praticamente 75 anos de diferença. Não tinha alguém que dissesse, ó, sobe os móveis aí porque lá em 1911 o negócio foi grande. Não, aqui nunca mais tinha acontecido. Então, ó... E aí quando eu acordar de madrugada, tava lá tudo, a cama já boiando na água e ninguém conseguiu salvar nada. Foi engraçado que tu falou agora em Alemanha e tal, enfim, deu uma coisa puxa a outra, né? Um assunto puxa outro. Essa semana eu voltei a assistir o filme O Menino de Pijama, né? Ah, o Menino do Pijama Listrado. Isso, Pijama Listrado. É um filme que só dá uma breve pincelada no que foi, no que já aconteceu, enfim, então... Sim. Material não falta, né, vereador? Conteúdo não falta para a gente se conscientizar, né? Para quem quer buscar informação, quer buscar a verdade, quer buscar de fato conhecimento, cara, e conhecimento a gente tem que correr atrás. Exatamente, corre atrás, né? E a gente e não é furtado, né? Permanece com a gente até a nossa morte. Eu torço que essas eleições tenham aí um grande monitoramento, uma grande fiscalização em cima das fake news. Torço que essas eleições possam ser o mais limpas possíveis, né? E democráticas, enfim, e é isso. A gente está com o nosso nome colocado como pré-candidato, é como tu falou antes, né? Alguns vão voltar, outros não vão voltar na Câmara de Vereadores, o povo é que decide e a gente está aí à disposição para entender a vontade e respeitar a vontade dos eleitores e da população, né? A gente, lógico, coloca o nome à disposição, está com a disposição de continuar fazendo o melhor possível sempre, mas sempre entendendo que a gente vive num país democrático, numa cidade que tem democrática também, e a gente tem que estar aí... Respeitar o resultado das urnas. Ciente disso. Perfeito. Então, é importante esse espaço, né, que vocês puderam pôde conceder para a gente aí. Eu acho que a gente pôde... que se a gente ficasse aqui falando, a gente talvez ia poder abordar várias outras coisas, inclusive da minha vida, mas já foi importante que eu consegui falar coisas aqui, como tu falou, tem, né, às vezes eles chamam, o vereador pode vir aqui na rádio e tal, tem 5 minutos para... 5 minutos? O que eu vou falar o que em 5 minutos? O vereador, vem cá fazer um balanço do meu mandato, eles querem que eu vou lá fazer em 10 minutos. Não, 3 minutos, 4 minutos. Mas como é que eu vou fazer um balanço do meu mandato? Como é que eu vou falar das milhares de... Né, eu tenho que falar, tenho vários requerimentos, várias indicações, projetos de lei, os encaminhamentos, olha, eu tenho batalhado por isso na saúde, por isso aqui na educação, por isso aqui. As mais diversas atuações que eu tenho no dia a dia junto aos bairros da nossa cidade, né? Não tem condições. Não tem. Então esse espaço realmente eu acho que, né, fiquei muito feliz de poder ter tido essa oportunidade, de poder estar aqui, né, numa conversa tranquila, né, enfim, sem pegadinhas, né? Porque tem alguns veículos. Eu sei que muitos... tu entende o que eu quero falar, né? Sim, tem algumas... E a gente sabe que a gente acaba tendo também esse receio de muitos parlamentares, principalmente, né, quem trabalha na política, até porque às vezes acaba não conhecendo o nosso trabalho, acaba não acompanhando o nosso trabalho, a gente sabe também que existe esse receio. Mas não, acho que a gente aqui, eu costumo falar isso para nossa audiência, né? A gente é quase 100 mil seguidores no Instagram, então é uma audiência muito grande que acompanha a gente. E eu digo o seguinte, nós não somos apolíticos, nós somos apartidários, né? Nós trouxemos aqui pessoas do PT, nós trouxemos pessoas do PL, enfim, do PSDB, do PMDB. Nós fizemos o convite, inclusive mais de uma vez, porque conflitou as agendas ali, para todos os vereadores, para que eles contassem a sua história e tivesse esse espaço aqui, porque o Blumencast, apesar de ser algo particular, privado, ele não é uma concessão pública, nós não teríamos, nós nem somos... Nós não recebemos verba da Câmara Municipal, nem pretendemos receber. Nós não teríamos obrigação nenhuma de trazer os vereadores, mas nós trazemos exatamente não por causa do vereador, por causa da população que tem mais uma oportunidade de conhecer aquele vereador com um pouco mais de profundidade, sair um pouco da superficialidade, né? No momento que você citou tantas vezes aí as redes sociais, né? As fake news e tudo mais, aqui a gente tem a oportunidade de humanizar um pouco mais o político, né? Porque o político ele tá muito crucificado, né? Ele tá estigmatizado, né? Todo político está sendo colocado no mesmo saco, que é o cara desonesto, corrupto e tudo mais, né? E o povo tem que entender isso, que ele veio do meio do povo. Exato. Ele veio do segmento do povo. Ele não é um extraterrestre, ele não é uma pessoa de outro, né? Como ele também não é de ferro, que muitas vezes... Não é um herói, né? Ele também tem falhas. Ele também tem, ele é de carne e osso, muitas vezes as pessoas nos cobram tanto
nos machucam, né? Nos machucam, nos ofendem, nos sacrificam tanto que pensam assim, poxa, esse cara, ele é só um vereador, ele é só um político, mas ele não tem um coração, ele não tem, né, uma família, ele não tem, e não é assim. Não é. Todos nós somos seres humanos. Perfeito. Nós estamos lá, saímos do seio do povo, do segmento do povo, estamos lá como uma pessoa do povo que está lá para servir o povo, mas a gente também chora, ri, sente dor, sente frustrações, sente dificuldades, se emociona, se anima, se desanima, enfim, a gente é como qualquer outro ser humano. Perfeito. Então, assim, então essa oportunidade de estar aqui, até ela chega a me emocionar agora no final, porque realmente é algo que a gente não tem em outras oportunidades de estar podendo falar assim, dessa forma, né? Então, que as pessoas... Acho que o meu recado mais importante que eu posso deixar nessa oportunidade e outras, de repente, que eu tiver contigo é isso, que as pessoas busquem... Cara, a gente precisa repito, de mais paz, de mais diálogo, de mais democracia, 10 vezes democracia, mais vezes, cara, respeito. Enfim, eu realmente torço para que a gente saia dessa... Né? E repito, venha caminhar com a gente quem quer... Tá com a gente fazendo bem, trabalhando, somando, né? É isso aí, fazer uma cidade melhor, né? É isso aí, construir uma Blumenau ainda melhor. A gente nem teve oportunidade de falar, né? Fui 2 vezes candidato a deputado estadual, fiquei suplente, tive uma grande alegria, satisfação de poder assumir também 2 meses como deputado estadual na Assembleia Legislativa, foi algo muito gratificante. Então, assim, vi também o quanto importante que é a Assembleia Legislativa e o quanto um deputado estadual pode fazer pela sua cidade, pela sua região. Então, algo que talvez a gente pode falar numa próxima oportunidade. Certeza. Enfim, a caminhada é longa. Com certeza. E a gente vai chamar, com certeza, né? Se o senhor permanecer na Câmara, né? A gente faz votos aí que a gente sabe que o senhor tem já um bom trabalho, né, para mostrar e a comunidade ali ela já está reconhecendo, né, vai reconhecer esse trabalho aí do senhor e permanecendo aí na Câmara, a gente com certeza vai fazer um outro convite. Eu acho que vai ser mais fácil dessa vez, já conhecendo um pouco o nosso trabalho, né? Porque quase o senhor tá agradecendo a gente aqui, a gente fica feliz também, emocionado, mas quase que não acontece o nosso programa hoje, ia ser a última vez, porque a gente já tá com os convidados todos fechados até o final do ano. Então, assim, que bom que deu certo, né? Que o senhor teve essa oportunidade aí de... Era para dar certo. Era para dar, exatamente. Tudo acontece na hora e no momento que é para dar. Dá certo, dá certo. E... É verdade. Enfim. Então, assim, se, né, permanecendo aí na Casa Legislativa aqui da nossa cidade, com certeza haverá, porque a gente quer chamar, né, novamente aí, eu acho que é um trabalho comunitário que a gente faz, né? É uma oportunidade aí das pessoas conhecerem um pouco mais, e a gente está deixando o que eu costumo dizer que é um arquivo histórico digital das pessoas, mas principalmente da política aqui. Porque eu gostaria de poder conhecer quem foi o Kurt Ehring, eu queria saber uma entrevista com o Ercílio Deck, quem que foi o famoso vereador Piranha lá. Pô, eu não tenho uma entrevista, infelizmente não tenho acesso. Então, assim, já que eu não tenho para trás, eu vou começar a formar esse arquivo daqui para frente. Então, daqui a 30 anos, seus netos vão... Eu queria saber como é que foi o vô conversando lá 30 anos atrás, naquele podcast lá. Pô, tá ali, ó. Ele vai ter acesso a isso. Não só ele, como muitas pessoas que estudam, que são pesquisadores da história de Blumenau, vão ter uma real noção. E a gente tá tirando dos livros, porque a gente sabe que também muita gente não gosta de livros, né, de ficar ali se debruçando nas páginas, uma coisa mais dinâmica que é o audiovisual aqui. As pessoas têm essa oportunidade, né, de poder assistir na íntegra como foi, e não o que eu achei que foi e aí eu coloquei nas páginas lá, né? Então é direto com o convidado, com o entrevistado, tá? Então a gente é consciente da nossa responsabilidade, da nossa força aqui para a história de Blumenau, né? E eu agradeço também ao senhor ter aceitado o nosso convite aí. Como eu falei, a gente está finalizando essa série aí com os vereadores. Foi muito legal, a gente conheceu, inclusive eu mesmo como pessoa, como cidadão, mudei muito de opinião, conversando com vários vereadores. Alguns eu reforcei a opinião que eu tinha a respeito da imagem, tanto negativa quanto positivamente, né? Mas eu acho que esse diálogo é importante, né? Óbvio que, eu sempre falo isso, vai chegar lá no dia, não sei que dia que vai ser a eleição, geralmente é 12 de outubro, em outubro, né? Eu acho que é dia 6, né? De outubro. 6 de outubro, se for. Eu vou apertar um número lá, né?
Só que assim, eu nunca vou fechar as portas para quem pensa diferente de mim, né? Para quem pensa no contraditório, porque é importante. Disso eu já mudei muito de opinião, né? Talvez antes eu tinha uma opinião um pouco mais ferrenha. E hoje eu já tenho uma opinião um pouco mais suavizada. Eu acho que as pessoas precisam fazer esse exercício, né? De olhar, de entender que não existe político de estimação, que não existe super-herói, que ninguém vai salvar o Brasil de nada, né? Que existe uma construção de bloquinho em bloquinho e a gente vai chegando. E é isso, diálogo, né, democracia, conversa, entender. Uma coisa também que eu gosto do Blumencast é que a gente passa a entender quem que é aquela pessoa por trás. Poxa, vereador Adriano, ele não nasceu vereador Adriano, ele foi um guri com os pais operários, picolezeiro, ajudante de pedreiro, vendedor, músico, um cara focado na igreja. Olha só, você ganhou muito mais imagem agora para mim do que simplesmente o vereador Adriano, que eu leio quase todos os dias lá nos portais de notícia falando sobre leis ou sobre as suas opiniões, entende? Mas agora sim eu passo a conhecer a pessoa por trás. E agora, para mim, tem muito mais peso, muito mais valor essa pessoa que é o Adriano Pereira aqui de Blumenau, entende? Ele deixa de ter um número, ele deixa de ter uma cor, ele deixa de ter uma legenda, um partido e passa... Ele tem uma origem, tem uma história, tem uma trajetória, uma caminhada. É o ser humano por trás, exatamente, que a gente sempre fala aqui, né? Exatamente. Então fico muito feliz, vereador Adriano Pereira, tá? É um grande prazer, uma grande honra tê-lo aqui com a gente no Blumencast. E sinta-se sempre à vontade, né? Conta com a gente, as portas aqui do Blumencast sempre estarão abertas, tá? Ao senhor. Com certeza a gente vai chamar aí a pré-candidata Ana Paula para a gente conversar também. Eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade das pessoas conhecerem a vida dela e também o projeto de cidade que ela vai mostrar, né? Mais uma vez com muito espaço, assim como o Décio Lima teve também muito espaço para contar sua trajetória, né? E, enfim, todas as pessoas aqui, porque a gente entende que cada um tem a sua importância, a sua participação positiva na nossa cidade, tá? E agradeço aí todo mundo, né, que assistiu a gente, né, nessa 1 hora e pouquinho aqui de podcast, ouvindo a história aí do vereador Adriano Pereira, do PT, Partido dos Trabalhadores, e agradecer e pedir para você, né, se inscrever mais uma vez aí no nosso canal, caso você não tenha feito lá no início do programa, deixe seu like, curta, né, comente o que você achou desse episódio aqui, é muito importante a sua opinião pra gente, tá? E não esqueça aí de seguir as redes sociais aí, o @Blumencast e o arroba do vereador, qual que é? @vereador Adriano Pereira. Se você quiser conhecer um pouco mais aí do trabalho dele, também pode seguir ele lá nas redes sociais. Aproveitar para deixar o nosso contato também, né? As pessoas que quiserem contactar conosco no nosso WhatsApp, né? 47 991 94 6499 991 94 6499, tá aí 24 horas à disposição. Né? Então as pessoas, né, que quiserem entrar em contato conosco, o nosso gabinete no primeiro andar lá na Câmara de Vereadores, sala 110, né, também sempre de portas abertas, né, para receber as pessoas, receber a população. Né, e eu sempre digo, o gabinete né, eu chamo de mandato popular, o gabinete do povo. Então as pessoas podem se sentir muito à vontade para ir lá, que né, a Câmara de Vereadores é para o povo, é do povo, e o nosso gabinete principalmente. Né, é independente para quem você votou, deixou de votar, para quem você torce, deixa de torcer, enfim. Até Colorado pode ir lá. Pode. Tem um Colorado que trabalha comigo, eu tenho que conviver com o Colorado no dia a dia. Então já tenho um Grenal no gabinete. Mas enfim, então tá aí, a gente está à disposição. Legal. Né? Muito obrigado pelo espaço. Tamo junto, e eu quero te presentear aqui, ó, vereador, com um boné do Blumencast, dessa temporada aqui, inclusive feito aí pela uma excelente empresa NZ Caps, tá? Ela personaliza aqui com um material excelente, e a gente fez questão aqui, ó, de colocar o teu nome aqui, ó, personalizado, tá? Então esse boné... Como se diz, aí eu dou valor. Esse é só do vereador Adriano Pereira, ó, ficou muito bom aí, ó. Aí, ó, que legal. E também, tá, as meias do Blumencast, agora que tá, né, mais friozinho aí, ó, feito pela Cia da Meia, e a gente fez questão de colocar aqui alguns ícones bem legais. Cia da Meia, né? Cia da Meia, ó, aqui, ó, a gente colocou a ponte de ferro, uma capivara, as câmeras aqui do Blumencast. Eu já quero ajudar ele a fazer o comercial, a Cia da Meia, porque a gente nem teve tempo de falar que trabalhei no rádio por muito tempo também, né? Caramba! Trabalhei no rádio. Por isso essa tua voz mais impostada. Tive programa de rádio por muito tempo, tenho saudades, inclusive, do rádio, pretendo voltar. Então, assim, eu amo rádio, enfim, rádio também é uma paixão muito grande.
grande e quem sabe, o tempo sempre vai ser curto para falar de uma vida, né? É verdade. Mas a rádio, né? A gente tá por coincidência aqui na Rádio Mix. Enfim, então assim, rádio é show de bola. Rádio é uma paixão muito grande. O vereador começou mais assim, como é que é, um pouco mais tímido e tal, agora tá se soltando aí, agora ele tá falando toda a vida, mas é isso aí mesmo. É isso aí. Gente, mais uma vez, grande, né, abraço aí, fiquem todos com Deus. Tem o próximo episódio que vai rolar aí pra vocês ainda essa semana com mais um vereador, tá? E não deixe de assistir os outros episódios aí, que eu tenho certeza que vai fazer você ter uma noção ainda maior sobre a nossa cultura, sobre a nossa história, a história lindíssima da cidade de Blumenau. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá. Tchau!